Olá, meus amigos. Meu nome é José Maria Panoeiro. Estou aqui com vocês hoje atendendo a um convite do professor Lélio Calhau e vim conversar, bater um papo sobre alguns aspectos de criminologia econômica, em especial relacionado a delitos de sonegação fiscal, delitos contra a ordem tributária e contra a ordem econômica, entre outros, né? Os senhores já devem ter visto a postagem do vídeo do professor Arthur Gueiros, tratando de criminologia econômica, e agora a gente vai tentar trocar uma ideia aqui sobre aspectos mais específicos dessa criminologia econômica. Nós sabemos da existência de crimes econômicos há muito tempo, né? Desde a antiguidade que nós temos registro de crimes que poderiam ser enquadrados como crimes econômicos, como crimes dentro dessa perspectiva de atingir as atividades econômicas, fraudes em seguro, fraude em mercadorias, no Código Penal francês, a violação do tabelamento de preços. Mas desde o final do século XIX, que nós passamos a experimentar uma transformação do Estado que acaba repercutindo também na transformação do direito penal. E essa transformação vai fazer surgir para a gente todo um corpo normativo que visa tutelar algum tipo de regulação que é empreendida pelo Estado. Tentando simplificar um pouco, é inviável ao estudioso do direito penal, e mais ainda do direito penal econômico, que ele se proponha a uma investigação em torno de um determinado delito e o faça desconectado da realidade subjacente do direito constitucional, do direito administrativo, do direito econômico, entre outros. E por que então, é importante a gente falar dessa transformação desde o final do século XIX? Porque nessa virada do século XIX para o século XX, nós estávamos vivenciando um modelo de capitalismo liberal que ganhou fôlego com a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, com os ideais de liberdade, de agir, de empreender, de se comunicar, de negociar. Nós vínhamos com um modelo de Estado que era alicerçado nesse tipo de sociedade. Uma sociedade capitalista que surgiu como reação ao modelo feudalista anterior, né? que era uma negação do antigo regime, no qual as intervenções do Estado visavam beneficiar determinadas classes, as corporações de ofício, ou beneficiar determinadas castas, a nobreza, os reis, as princesas, a corte em geral. A evolução do direito constitucional expressa, na verdade, uma ressignificação de determinados bens e o surgimento de novos bens que passam a ser objeto de nosso interesse. Então, nós passamos a perceber, com a introdução de dispositivos relacionados à ordem econômica e social na Constituição, isso vale para a Europa continental como vale para o Brasil. Nós passamos a perceber uma intervenção do Estado no espaço socioeconômico que vai, mais adiante, também se traduzir numa intervenção de natureza penal. Afinal, por que o Estado intervém? O Estado intervém nesse âmbito socioeconômico para atenuar as disfunções do sistema capitalista. O sistema capitalista é pautado na ideia de que a liberdade do homem, se ela for autorizada e não forem criados entraves, em tese, a satisfação das necessidades humanas ocorrerá como um movimento natural. Então, quando você pensa em sistema econômico capitalista, porque a nossa Constituição é capitalista, basta você olhar o artigo 170 da Constituição. Ali você vê nitidamente uma ordem econômica de viés capitalista. Está lá estampado livre iniciativa,
livre concorrência, propriedade privada. Só que ela não encampa um capitalismo puro, que deixa o mercado resolver tudo. Por exemplo, em tempos de pandemia, se nós vivêssemos num modelo de capitalismo puro, um Estado fora do mercado, um Estado sem preocupações sociais, simplesmente quem tivesse dinheiro que pudesse se cuidar para não morrer, lograria obter recursos necessários para o seu tratamento. Por outro lado, aqueles que não tivessem recursos seriam deixados à própria sorte para sobreviver ou não. Só que esse Estado que é construído no pós-guerra e que começou a se avizinhar no final do século XIX, esse Estado é um Estado que dá relevo a uma série de interesses de caráter coletivo. E são esses interesses que vão estar na base daquilo que hoje nós entendemos como direito penal econômico. Tomada numa acepção ampla, que parece uma acepção mais razoável, esse direito penal econômico vai cobrir dos crimes falimentares aos crimes praticados por pessoa jurídica, passando pelos crimes contra o meio ambiente, contra o mercado de capitais, contra a seguridade social e os crimes de sonegação. Então, toda essa mudança que ocorre por parte do Estado, ela tem como reflexo na esfera penal uma percepção de que existem lesões nessa nova concepção de direito que merecem também um resguardo da tutela penal. Esse conformar do direito penal, agora chamado de econômico, como um subsistema dentro do direito penal, vai provocar, na teoria do delito do direito penal, uma série de discussões. Contudo, algumas investigações de fundo são extremamente importantes para que nós estabeleçamos os limites do que é e do que não é intervenção penal econômica. É nesse âmbito, meus amigos, que nós podemos separar dois exemplos bem simples e bem direto para nossa breve reflexão. Um exemplo simples é o da elevação de preços agora no contexto dessa pandemia do Covid-19. Nós sabemos que o sistema econômico é capitalista. E aí eu indago aos senhores. A nossa Constituição adota o capitalismo. Mas ela adota um capitalismo totalmente puro? Não. Ela adota um capitalismo temperado. Temperado com o quê? Temperado com normas que visam produzir benefícios de ordem coletiva. Ora, e o que seria esses benefícios de ordem coletiva? O que seria? Onde é que está isso na Constituição? Lá no artigo 170, você vai ver que a ordem econômica, leia-se o conjunto de atividades econômicas de um determinado país, no caso o nosso país, deve visar dar a todos uma existência digna e conforme os ditames da justiça social. Isso deixa claro que as atividades econômicas não têm por finalidade única gerar lucro para o titular da propriedade. Não, elas têm que gerar benefícios também para a coletividade. Aqui, os senhores encontram a motivação, por exemplo, para a incriminação de delitos falimentares, como desvio de bens da massa. Mas por quê? Porque aqueles bens que estão afetados a uma atividade econômica, eles devem continuar vinculados ao processo produtivo. Não é o fato do agente econômico ter falido que vai permitir ele dispor dos bens como queira. Há uma limitação nessa liberdade de dispor a propriedade. Se ele dispõe contra aquelas regras do processo de recuperação judicial ou de falência, ele passa a incidir num crime. Porque o legislador quer resguardar aqui a função social daquela propriedade que está inserida no processo econômico. Eu vou fazer um corte nesse vídeo e já voltamos para ficarmos com duas partes, meus amigos.